E aí pessoal, olá a todos, né? Então vamos ver aqui, fazer aqui uma apresentação, né, sobre inovações de metodologia de ensino do espaço docente-aprendiz. E eu quero falar aqui sobre um assunto que eu estava lendo que é pertencente à disciplina de geografia. Então o título, né, da apresentação aqui é interdisciplinaridade, né, envolvendo geografia, química e física, né? Por meio do assunto, tá aqui, ó, da terra nasce a chuva. Então, o que acontece aqui, né? Quando esse assunto aqui, né, da terra nasce a chuva, é, quando é falado na parte de geografia física, então eu quero abordar, através desse assunto aqui, uma das ferramentas, né, de metodologia de ensino, né, das inovações de métodos de ensino, que é a interdisciplinaridade. A outra que se trabalha no espaço docente-aprendiz, que é a introdução motivacional, que é da prática para a teoria. Mas nessa apresentação aqui, falando a respeito da interdisciplinaridade, então, essa é uma das ferramentas, né, de metodologia de ensino. Então, a interdisciplinaridade ela está cada vez mais se destacando, ela está cada vez mais assim se fortificando, que para poder, que quando se fala hoje em dia, né, de tantas informações, evolução, né, do ensino. Então, quando se fala de um assunto escolar aqui, no caso aqui da terra nasce a chuva, na formação de chuva, que é um assunto pertencente à geografia. O que acontece? Quando se vai aprender esse assunto aqui, ele envolve outro pré-requisito, que é mudanças de fase, né? Que é um assunto muito assim, que é ligado à física e à química. E claro que isso não é novidade que eu estou falando, porque na época, assim, há muito tempo, vamos colocar assim, há 20 a 30 anos, quando se fala a respeito de formação de chuvas, né? Numa aula sobre tipo de chuvas, sobre velocidade de chuvas, né, os tipos de chuvas que tem, tinha como naquela época já se falava de pré-requisitos para você saber como se forma a chuva. Então você tinha que saber o pré-requisitos, que é mudanças de fase da matéria. Tá? Só que hoje ele é falado de uma forma muito mais intensa, né, muito mais envolvente, porque o que acontece, né? Então quando você tem quando eu estava aqui falando, eu estava utilizando aqui o recurso, né, do que é da enciclopédia. Então, quando eu fiquei lendo a respeito de formação de chuva, uma outra coisa que me chamou a atenção, né, além do pré-requisito, né, que você tem que saber mudanças de fase, que é fusão, ebulição, que é solidificação, que é condensação, que são vistos na química e na física. Então, outra coisa que me chamou muita atenção no assunto de química, que é sobre propriedades coligativas, né? Que a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui, né? Então, tá lá, a gente começa aqui falando aqui da terra nasce a chuva, né? Que isso aí é uma dica de metodologia de ensino, vamos dizer. Quando você vai fazer usando o método da interdisciplinaridade, vamos dizer, se é um professor de geografia que vai começar um assunto sobre formação de chuva, então está lá. Ele vai começar a aula falando ali a respeito, né, por exemplo, eu estava aqui lendo aqui na enciclopédia que fala assim, quando você vai falar sobre formação de chuva, então digamos assim que aí tem a aula ali que é normal, né, que fala, que apresenta. Pode começar com uma situação prática. Vamos dizer aqui que tá escrito assim: aquecida pelo calor do sol, a água dos oceanos, rios e lagos eleva-se na atmosfera sob a forma de vapor, né? Mistura-se ao ar e é carregada pelo vento. Tá? Então, quanto mais quente for o ar e mais constante o vento, maior será a evaporação. Então, cerca de 1 metro cúbico de ar poderá conter até 50 gramas de água, né? Então, tá lá. Então, é mostrado aqui, ó. Aí, mostra aqui, vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Aí é falado aqui você tem aqui o esquema, né, que fala a respeito aqui, ó,
aqui está aqui das nuvens, então aqui você tem aqui, né, a massa de ar frio, então aqui você tem a massa de ar quente. Então quando vem aqui uma frente fria, quando tem um encontro da massa de ar quente com a massa de ar frio, então o que acontece? Aí aquelas gotículas de água, né, que estão aqui nas nuvens, né? Então elas sofrem uma condensação, elas estão na forma de vapor d'água. Aí quando elas sofrem uma condensação, passa do estado de vapor para o estado líquido. Pronto, então isso aí é um dos assuntos que pertence lá à física e à química, né? No estudo de mudanças de fase da matéria. Então tá lá. Aí acontece e forma a chuva aqui, ó, normal, tranquilo, tá aqui dizendo, e aqui tá dizendo aqui, no outro esquema aqui, que fala aqui sobre o ciclo de chuva, aí mostra aqui o esquema, que quando a água evapora aqui, né, que vem dos oceanos, né, aí forma as nuvens, aí com a força do vento, né, com a corrente de ar, né, o vento, a força do vento, aí as nuvens elas são levadas, né, para a parte continental, aí pronto, aí sofre aquele processo, né, de mudança de fase do estado de vapor para o estado líquido. Tá aqui, ó. Aí e forma a chuva. Isso aqui é normal, né, quando acontece aqui numa aula de geografia. Então, vamos lá. Tudo bem, então aqui foi falado aqui a respeito, né, numa aula normal que acontece assim na aula de geografia física, tá? Então, eu falei aqui dos pré-requisitos que para você entender como é que se forma a chuva, né, então você tem que entender aquele assunto de física e química que é mudanças de fase da matéria, tá lá. E pode ser colocado também, né, quando você vai introduzir uma aula sobre formação de chuvas, né, pode-se fazer uma pergunta de motivação que ele fala assim, né? Por que em algumas zonas da Terra nunca chove, mesmo havendo nuvens no céu? Então, pronto. Então, acontece caso assim, por que em algumas zonas da Terra nunca chove, mesmo havendo nuvens no céu? Então, com o conhecimento, né, que se tem a respeito, né, de mudanças de fase da matéria, o que acontece? Então, aqui está dizendo, né? Essa pergunta aqui, que é feita, então vamos lá. Aí você tem aqui a pergunta, ó. Então, aqui é falado a respeito, né? Aqui tem a resposta, né? Para a pergunta que eu fiz, né? Que fez uma pergunta de motivação e que é ligado à introdução motivacional, que quando você, é uma outra ferramenta do método de ensino que vai da situação prática para a teoria. Então, quando acontece esse tipo de pergunta, vamos lá. Então, essa pergunta que eu fiz, né, que é por que em algumas zonas da Terra nunca chove, mesmo havendo nuvens no céu? Então, o exemplo que tem, que eu li a respeito aqui, é o que acontece aqui, ó. Eu li nessa parte aqui da enciclopédia que ele fala assim, ó. Em algumas zonas, tá aqui, ó. Em algumas zonas, né, da Terra nunca chove, né? Ou dificilmente chove, mesmo quando há nuvens no céu. Então, exemplo típico é o do deserto do Saara, né? Onde o ar é sempre tão seco e quente e que não deixa as gotas atingirem o solo. Então, esse exemplo prático aqui, essa aplicação, né, do entendimento de formação de chuvas é o que acontece com esse esquema aqui que a gente vê aqui, ó. Tá aqui. Aqui você vê aqui a nuvem, né? Quando acontece, né, aqui, ó, quando acontece aqui o ar quente e seco, o que acontece? Quando começa a cair chuva, né, já aqui as gotículas, né, de água no estado líquido, o que acontece? Quando há um encontro, né, dessa massa de ar quente e seco, o que acontece? Chega aqui numa alta temperatura, vai acontecer que quando a água no estado líquido atingir aqui, essa massa de ar quente e seco, ela vai do líquido, quer dizer, do líquido ela vai se transformar de novo em vapor, vai se converter do líquido para o vapor. Então, vai acontecer, né, a evaporação, pronto, e não vai cair chuva, né? Então a chuva vai ficar no ar. Então isso aqui é um exemplo que é dado o que acontece lá no deserto do Saara. Em outras zonas da Terra em que, mesmo havendo nuvens, né,
praticamente não chove, né? Não vai acontecer chuva, tá ok? Pronto. Então, esse aí foi um exemplo que eu dei para poder você ter noção de pré-requisitos, né? Mudanças, né? De fases da matéria, né? Que é visto em física e em química. Então, eu fiz uma interdisciplinaridade, né? Da geografia com a física e a química. Tá lá. Vamos lá. Então, você vê como é que é interessante, né, que quando você vai dar uma aula a respeito, né, de formação de chuvas, numa aula de geografia, então o que acontece aqui? E o que me chamou muita atenção, que quando você vai dar uma aula sobre formação de chuvas, né, envolve um outro assunto que é chamado propriedades coligativas, né, que é visto em química. A gente fica se perguntando, mas o que é propriedade coligativa, né? Então, quando se estuda isso na química, né, que é um assunto de química, o que acontece? A propriedade coligativa é assim, o conceito dela. Então, antes de eu falar o conceito, vamos colocar uma situação prática. Vamos usar a introdução motivacional, que é da prática para a teoria. A propriedade coligativa é algo que todo mundo vê todo dia, né? Principalmente assim dentro de casa. Dentro de casa, todo dia você vê um exemplo prático de propriedade coligativa. Por exemplo, quando você tem aqui o copo de água, tá aqui, ó. Você tem aqui o copo de água, tá aqui, ó. Você tem aqui o copo de água. Aí você vai querer pegar essa água aqui para você ferver. Você vai ferver a água, né? Por exemplo, quando você está fazendo café. Quando você vai querer fazer o café, o que acontece, né? Você vai colocar ali a água para ferver e existem alguns casos, né? E algumas pessoas que quando vai colocar a água para ferver, quando a água está na iminência de ferver, sabe o que acontece? Tá lá, você vai colocar ali a água para ferver, o que acontece? Então tem pessoas que, tá lá, faz de conta então aqui que a água, né, ela está na iminência já de ferver, já começa a formar aquelas bolhas, né, para começar a ferver. Então, antes de começar a ferver, né, de uma maneira mais forte, o que acontece? Tem gente que pega aqui, ó, pega o açúcar, tá aqui, ó. Pega o açúcar e coloca aqui, ó. Vai colocando o açúcar, ó. Coloca aqui o açúcar, ó. Pronto, tá ali, ó. Você coloca o açúcar, tá ali, ó. Tá lá. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, né? Vai acontecer que a água, ela vai desaparecer, né? Aquelas bolhas, porque quando ela está prestes a ferver, o que vai acontecer? A partir do momento que você misturou açúcar na água, quando você adicionou açúcar na água, o que vai acontecer? A água ela vai demorar a ferver, ela vai demorar a aparecer aquelas bolhas de novo para começar a ferver. Porque o que acontece? Quando a água está no estado puro, ou seja, quando não tem nenhuma adição nem de sal, nem de açúcar, você pode também fazer com sal, na hora que você vai ferver, na hora que você perceber que a água vai começar a ferver, coloca sal, e ela vai parar. Ela vai parar e ela só vai voltar a ferver, né? Vai demorar um tempo para poder começar na iminência de ferver. A mesma coisa do açúcar, né? O que acontece? Então vamos lá, voltando. Quando a água está no seu estado puro, né, sem nenhuma adição, né, de soluto, né, então você tem soluto e solvente, né, tá lá. Então, para quem é professor, geografia, física e química e de outras disciplinas, vai entender o que é soluto e o que é solvente, né. Então, tá lá. Ele vai começar aliás, vamos lá, voltando. Quando a água está no seu estado puro, né, o que acontece, né? Quando a água vai começar a ferver, é porque ela atinge a uma temperatura que é 100 graus Celsius, né? Que é uma propriedade específica, né, da água, né? Uma das propriedades específicas da água é que quando ela vai começar a ferver, é porque ela já está próximo de 100 graus Celsius, e a partir de 100 graus Celsius é que ela vai começar a ir no estado líquido para o estado gasoso, mas vai haver uma mudança de fase aí, do estado líquido para o estado gasoso. O que acontece? Porque ela atingiu 100 graus Celsius. Pronto, então esse aí é chamado seu ponto, então 100 graus Celsius, né, é o ponto de ebulição dela, tá? Agora vamos dizer que a partir do momento que eu coloquei o açúcar, o que vai acontecer? Ao invés de a água ir para o seu ponto de ebulição de 100 graus Celsius, né, vamos dizer que ela vai
ela só vai começar a ferver a partir de 180 graus Celsius. Pronto. Então isso aí é ótimo, né, quando você vai começar a dar uma aula de formação de chuvas, para você ter uma ideia que a propriedade coligativa que se aprende lá na química e que é um assunto muito assim abordado em vestibular, a propriedade coligativa, o que acontece? A propriedade coligativa, que é um assunto de química, ele tem uma ligação com esse assunto de formação de chuva na geografia, né? Então, o que acontece? Quando eu for falar a respeito, né, que fala assim, né, que nem todas as nuvens provocam chuva. Você tem ali nuvens, mas não acontecem chuva, mesmo tendo nuvem, tá? Então, vamos ver. Tá lá. Então, vamos ver um outro assunto aqui de propriedade coligativa, né? Por exemplo, quando propriedade coligativa, outro que as pessoas sempre presenciam propriedade coligativa através de situações práticas, mas nunca liga ao assunto de propriedade coligativa. Quer ver? Quando você coloca sal na carne. O que acontece quando você coloca sal na carne? Quando você coloca sal na carne, você evita que os fungos e bactérias se proliferem para não estragar a carne, para a carne não apodrecer. Por quê? Porque quando você coloca sal na carne, né, então já é um outro tipo de propriedade coligativa em que o sal ele atrai a água, né? Ele tira a água do interior ali da carne, né? Para quê? Para impedir que os fungos e bactérias se reproduzam, porque o ambiente ideal para os fungos e bactérias se reproduzirem é quando você tem um ambiente muito úmido, né? Então, quando você coloca sal ali, o que acontece? O sal, ele puxa a água, é um assunto é um assunto que envolve muito, né, quando se estuda na química, que é osmose, e também se estuda na biologia, né, que é o fenômeno da osmose, né? Então, o que acontece, né? Você colocou ali sal e o que acontece? Aí vai haver o deslocamento da água que vai de encontro para o sal e vai dissolver o sal, que é o soluto, né? Então, puxou a água, pronto, a carne seca e pronto, e você conserva a carne. Então, esse é outro exemplo de propriedade coligativa. O outro exemplo de propriedade coligativa, a mesma coisa que acontece quando você vai ali fazer uma lavagem, né, no alface, né? Vamos dizer, se você coloca vinagre, você vê que você coloca assim, o tempero vinagre, quando você vai colocar o vinagre no alface, vai chegar um ponto que o alface ele vai murchar. Por quê? Porque você vê que o vinagre ele tem sal, né? Então, quando você coloca ali, o vinagre puxa a água do alface, e o alface daqui a pouco, com o tempo, ele vai murchar. Então, tá vendo? Isso é um outro exemplo prático, uma situação prática de propriedade coligativa. Beleza, olha que interessante, né? Um assunto desse ser abordado em sala de aula, usando a interdisciplinaridade. Então, e vamos lá. E quando for... Outra coisa a respeito também, né, que me chamou a atenção, que quando eu li a respeito aqui, né, da terra nasce a chuva, tá aqui, né? Então, esse assunto aqui, ó, da enciclopédia, tá aqui, ó, da terra nasce a chuva, tá aqui, ó, né? Tá lá. Então, o que acontece? O que me chamou aqui a atenção, quando eu for falar, é a respeito de funções químicas, né? Então, para poder eu falar de funções químicas, vamos lá, funções químicas que numa aula de química, quando você vê funções químicas, né? Que você estuda os ácidos, você estuda a base, você estuda os sais, né? Você estuda os óxidos, né? Tá lá. Então, vamos ver. Então, agora eu vou ler a parte aqui, né? Que me chamou muita atenção e que pode ser dado em sala de aula, tá lá? Que diz o seguinte, né? Vamos lá. Vamos ver aqui juntos aqui, ó. Que ele fala aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Nem todas as nuvens provocam chuva. Beleza, né? Por vezes, a temperatura da nuvem está longe do ponto de congelamento. Pessoal, o que é? Vamos lá, ponto de congelamento. Então, vamos ver, então. Então, por que não acontece, mesmo não tendo nuvens, né? Por que não acontece chuva, né? Porque acontece que a temperatura da nuvem ela está longe do seu ponto de congelamento. Vamos ver o que é isso, né? Eu gosto do ponto de congelamento. Vamos ver então. Vamos ver como é que aqui, que o professor ele pode abordar aqui em sala de aula, que é o seguinte, né? Vamos lá. Tá aqui. Então, você tem aqui o ponto de congelamento. Vamos lá.
Vamos dizer o seguinte, que se é para atingir o ponto de congelamento, o que acontece, né? O ponto de congelamento é quando você quer passar um líquido, por exemplo, a água, né? A água do estado líquido para o estado sólido. Então tá lá. Quando você quer passar do estado líquido para o estado sólido, vamos dizer que a água ela está numa temperatura, por exemplo, assim, de 10 graus Celsius, né? Essa temperatura de 10 graus Celsius, ou um pouco menos, né? Vamos lá, 10 graus Celsius, ou então vou colocar, tá aqui, 8 graus Celsius, tá aqui, ó, 8 graus Celsius. Esse 8 graus Celsius é a temperatura que fica lá acima das nuvens, né? É quando a temperatura da água, né? A temperatura da nuvem, da água, ela está a 8 graus Celsius. E o que acontece? Para poder para a chuva cair, o que acontece, né? O 8 graus Celsius está aqui, ó, olha só. Olha que interessante. Lá nas nuvens, então vou mostrar aqui um esquema que mostra, que fala que eu estou falando sobre isso, né? Ele está aqui na enciclopédia. Ele está aqui, ó. Justamente aqui, ó, nesse esquema aqui que você vê, ó, tá aqui, ó. Tá lá. Aqui você tem uma camada aqui, ó. Tá lá, essa camada daqui, né, de ar quente, né, um exemplo, né? E aqui você tem um cristal de gelo. Esse cristal de gelo aqui, o que acontece? Para poder a chuva começar a cair, tem que haver uma formação do cristal de gelo e ele tem que atingir o seu ponto de congelamento. Então, quando se estuda lá na física, né, a respeito da mudança de estado físico que é do líquido para o sólido, vamos pegar o exemplo da água, né? O exemplo da água é que, vamos dizer, para poder a água ela virar gelo, para poder ela se solidificar, ela tem que atingir a temperatura de 0 graus Celsius, tá? Então vamos lá. Então aqui você tem 8 graus Celsius, tá lá, 8 graus Celsius. Aí você, para poder a água, né, passar para o estado sólido, ela tem que primeiro atingir o seu ponto de congelamento. Vamos supor, 8 graus Celsius. Então vamos dizer aqui que na nuvem aqui, acima da nuvem, você tem aqui 8 graus Celsius, tá lá. Aí ele tem que atingir, ele tem que virar um cristal de gelo, mas para virar o cristal de gelo, ele tem que ir para a temperatura de 0 graus Celsius, tá lá, ó. 0 graus Celsius, e a partir de 0 graus Celsius é que vai acontecer a mudança de estado físico do líquido, aí ó, vai atingir o sólido, né? O interessante é que tem que sempre lembrar, né, que é sempre muito bom lembrar que quando acontece uma mudança de estado físico, a temperatura ela permanece constante, né? Quando a água está no seu estado puro, né? Uma substância está quando é uma substância pura. O que acontece? A mudança de fase vai tá aqui. Ela vai atingir seu ponto de congelamento. É a mesma coisa que quando você colocar a água no congelador, vai chegar um ponto que a água ela vai virar gelo. Mas para virar gelo, primeiro ela tem que atingir o ponto de congelamento de 0 graus Celsius, para depois, a partir de 0 graus Celsius, ela vai virar gelo. E a temperatura continua a mesma, né? Durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante, tá? Então tá lá. Olha que interessante quando fala sobre isso, tá aqui, ó. Então, quando se lê a enciclopédia, então a gente olha assim, a gente lembra, a gente logo associa com esse estudo de mudança de estado físico, que é tanto na química quanto na física. Estou sempre, né, repetindo, dando essa dica de metodologia de ensino, ok? Então vamos lá. Pronto, né? Então tá aqui. Então, ó, tá aqui, pessoal, ó, tá bem? Então vamos lá. Então, continuando a leitura aqui, vamos ver aqui, né? Ele fala aqui a respeito, né? Tá aqui. Onde é que eu estava? Ó, está longe do ponto de congelamento, né? Então, o que quer dizer? Quando não atinge o ponto de congelamento, o que vai acontecer? Não vai haver formação de cristais de gelo. Não havendo formação de cristais de gelo, vai chegar um tempo que a água da chuva ela não vai cair, tá? Então, vamos lá. E não há condições para que as gotas de água se transformem em gelo, né? Então, as gotas de água de chuva têm que transformar em gelo acima das nuvens, para depois, quando tiver ela bem assim, um determinado volume, ela vai como se fosse ficando pesada, aí vai começar a cair, né? E aí, quando começar a cair,
vai cair, vai passar do sólido para o líquido, né? Pronto, aí a chuva cai, tá? Então vamos lá. Então só vai acontecer quando a água acima das nuvens tem que atingir o seu ponto de congelamento, tem que ir para 0 graus Celsius. Se não for, a água da chuva não vai cair, tá? Então vamos lá. Por ser um fluido muito puro, né, a água das gotas, né, embora super fria, ela não vai poder se congelar. Pronto, aí é que tá, olha agora que vem a parte interessante que fala, né? Torna-se necessário adicionar-lhe impurezas para que a água se congele. Olha só, né? Assim, usa-se iodeto de prata, tá lá, iodeto de prata ou neve de dióxido de carbono. Quando eu li só essa partezinha que mostrou que quando você quer que a água ela congele, quando você tem assim, a água ela é muito pura, né? A água assim, quando a gente diz que a água ela é pura, ela tem que ter umas impurezas, né? Lá acima da nuvem para poder ela congelar, ela chegar no ponto de ela chegar a congelar. Mas quando ela é pura demais assim, em excesso, né? Ela não vai chegar a congelar. Então o que que acontece, né? Embora super fria, ela não vai congelar. Então o que que ele lança a mão, né? Vai lançar a mão do iodeto de prata, né? Ou que vai usar neve de dióxido de carbono. Então, quando você fala iodeto de prata, mas como é que eu vou... Mas como é que vai lançar iodeto de prata lá nas nuvens para poder fazer a água congelar, virar gelo, cristal de gelo, para depois começar a cair, né? É aí que vem o interessante que eu vi aqui. O que que acontece? Ele fala aqui, ó. Ele fala aqui que para esse iodeto de prata, né, ele se espalha nas nuvens, né, quando você, por meio de aviões ou foguetes, né? O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, é por isso que é mostrado aqui, ó, é mostrado esse diagrama, essa ilustração aqui que mostra aqui, ó, né, a pessoa aqui, ele faz esse foguete aqui, ó, o foguete, e aí ele coloca aqui, ó, o iodeto de prata aqui, ó, o iodeto de prata lança, né? E o iodeto de prata vai lá para as nuvens, e esse iodeto de prata ele vai fazer uma propriedade coligativa que vai fazer com que a água chegue no seu ponto de congelamento. Olha que interessante, né? Ele vai chegar no seu ponto de congelamento, tá aqui, ó, pronto, tá lá. Tá lá, ele vai chegar aqui no seu ponto de congelamento, pronto. Então, ele lança esse foguete com iodeto de prata. Aí tá, mas o que que a função química na química tem a ver com isso? Tem a ver o seguinte, que aí o professor ele pode falar assim, vocês lembram que vocês aprenderam lá quando vocês aprendem lá nas funções químicas, né? Quando você fala assim, iodeto de prata, o que que acontece? Aí que fala, você aprende lá ácidos, bases, sais, óxidos, né? Então vamos lá. O iodeto de prata, lembrando que ele é um sal, né? Aí pode fazer assim. Pode pegar aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Aqui tá o iodeto de prata. O que que acontece aqui, ó? Ó o iodeto de prata aqui, ó. Você tem aqui, ó. Você tem aqui a prata, tá aqui, ó. Aí você tem aqui o iodo, né? Tá aqui, pronto. Aí eu formei o iodeto de prata, né? Tá lá. Aí você tem aqui, aí o trecho aqui falou do bióxido de manganês, né? O bióxido de manganês tá lá. Ele é um ametal com um ametal, tá lá. Aí você tem aqui o carbono e você tem aqui o O2, né? Por isso que fala, ó, bióxido de carbono ou gás carbônico, ou tem também outra nomenclatura que você fala dióxido de carbono. Dióxido, 2 oxigênio e 1 carbono. É o gás carbônico, né? Então, isso aqui lembra muito quando a gente estuda funções químicas lá na química. Então, é muito interessante abordar isso, né? Olha como é que você fortifica o aprendizado, né? Quem assiste a aula dessa maneira, fazendo essa interdisciplinaridade, né? A aula se torna assim, o aprendizado ele se torna mais eficaz, né? Tá lá. Então, beleza, né? Tá aqui, ó. Pronto. Então, tá lá. Aí foi falado aqui a respeito, ó. Pronto, direitinho, né? Então, quando você vai fazer a interdisciplinaridade, vamos dizer, quando você vai abordar uma aula de interdisciplinaridade, então é como se fosse assim. Tá lá, você faz a interdisciplinaridade fazendo assim, ó. Pronto. Tá aqui. Ó, então vamos ver aqui, ó. A interdisciplinaridade você faz assim. Vamos lá. Você tem aqui, você coloca como se fosse fazendo um conjunto, tá aqui, o conjunto, né?
Aí, nessa apresentação, o que foi? Quais são as disciplinas que foram envolvidas, né? Você tem a geografia, tá aqui, ó. Aí você tem aqui, você tem a química, tá lá, a química, aí você tem a física. Olha que interessante. Tá lá. Pode fazer, quando vai iniciar uma aula, né, que vai abordar usando a interdisciplinaridade, você pode fazer assim essa representação que eu esqueci de fazer lá no início, né? Quando eu iniciei aqui a live, a apresentação, primeiramente eu tive que falar sobre isso aqui e acabei esquecendo. Então eu não posso deixar passar isso aí não. Vamos lá. Fiz isso aqui. E o que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar o nome do assunto. No caso do assunto é esse aqui, ó. Da terra nasce a chuva. Aí eu coloco aqui. Da terra, tá lá. Aí eu escrevo aqui, ó. Da terra nasce a chuva. Pronto, aqui, ó. Da terra nasce a chuva. Fiz aqui e abordo essas disciplinas aqui. Então, pronto, eu estou falando aqui no final, mas isso aqui, como dica, né, de metodologia de ensino, isso é uma sugestão. Isso aí tem que falar no início, para depois você começar a dar uma aula do que vai ser abordado, ok? Então é isso. Então, fazendo-se dessa maneira, então acabei de fazer aqui um exemplo, né? Fazendo uma aplicação de interdisciplinaridade através desse assunto aqui, né? Tá lá. Então, pronto. Tá lá. Então, tá aí. Então, isso aí é uma dica, né, de metodologia de ensino que eu quis abordar, né, de acordo com quando você faz a leitura, não só de enciclopédia, mas quando você faz de jornal, de revista, né, e quando você faz também até dos livros escolares, né, os livros escolares, né, que estão cada vez mais evoluindo, edições novas, ele é praticamente os livros assim escolares, né? Eles vamos dizer assim que eles estão quase se transformando numa enciclopédia, porque estão abordando muitos assuntos, não só de um assunto de biologia ou de matemática ou de língua portuguesa, de uma disciplina, né? No caso aqui é de geografia, e aborda junto com outras disciplinas, né? Então é isso que faz enriquecer a aula e cada vez mais o aprendizado aumenta, né? E cada vez mais adquirido conhecimento, ok? Então, pessoal, valeu, um abraço e até lá.